Hoje a conversa é sobre cérebro. Quem não quer um super funcionamento dessa superestrutura, né? Na verdade, todo mundo. Agora, antes de mais nada, clica no sininho, dê um like, compartilhe o conteúdo se você gostar, né? E dê sugestões de tema, porque é muito importante pra gente e ajuda o canal. Então hoje, como a conversa é cérebro, né? Todo mundo quer saber mais a respeito, aliás, é o que chama a atenção na grande ciência, é o funcionamento do cérebro. E a gente está se deparando com uma série de problemas clínicos que advêm de um mau funcionamento cerebral, porque o cérebro faz o quê? Ele controla comportamento. Ele controla comportamento a partir de quê? A partir de neurotransmissores, que são hormônios cerebrais que fazem essa tradução de interfaces, né, entre músculo e cérebro, ou seja, a gente postou um conteúdo sobre exercício mente e músculo, né, sobre o que acontece numa situação de estresse entre mente e coração, por que você respira mais rápido, por que você tem uma vasoconstrição e gera uma hipertensão em situação de estresse, por que você sua frio, etc. Ou seja, tem uma série de apresentações clínicas que advêm das reações, das interações entre esses hormônios cerebrais, que são os neurotransmissores, em cima das estruturas por onde eles querem comandar ou de onde vem o comando para que eles mandem esses neurônios para lá. Pois bem, então hoje tá difícil. Um paciente ele chega ao médico com uma gastrite, ele chega ao médico com uma obesidade, ele chega ao médico com uma resistência insulínica, ele chega ao médico com uma hipertensão arterial, com um distúrbio de colesterol, e isso está ligado ao cérebro? Será? Vamos analisar juntos. Então, se você tem uma obesidade, o que será que você está comendo? Você deve estar comendo substâncias que fazem você engordar. São substâncias que têm uma rápida absorção, uma rápida armazenagem. Normalmente são alimentos hipercalóricos, são alimentos gostosos e que fazem você repetir o uso deles porque te dão uma sensação de felicidade e de energia momentânea. Então, como você quer aquela sensação de novo, você come aquela substância de novo. Só que aquela substância não dura na conta corrente. Ela não dura para te sustentar e fornecer energia, ela nem é útil para o sistema. Ela simplesmente é uma caloria que vai ser imediatamente armazenada. E eu tô com fome. E o sistema quer me dar, o cérebro quer o combustível dele, né? O coração quer o combustível dele, a musculatura também. As células de defesa precisam do combustível dele. E cadê? Se você só come esse tipo de substância, você só vai depositando para que o cérebro tenha uma satisfação, ou seja, uma sensação de maior energia, nem que seja transitória, e uma recompensa. Mas isso se trata de uma alteração de comportamento alimentar. Aí é que o cérebro entra. Alteração de comportamento. Alteração de comportamento, o cérebro controla o comportamento. Então eu estou com uma alteração mental que está fazendo com que eu mal utilize dos alimentos. E no caso, na grande maioria das vezes, a gente está usando um anti-alimento, ou seja, alguma coisa que aumenta o nosso risco nutricional, tá? E não vai ser útil para o sistema. Ou seja, você perdeu tudo, você perdeu o ganho, só perdeu espaço, porque não vai caber um alimento útil, e depositou. Então, chama atenção. E a partir da obesidade, a obesidade é a apresentação clínica de uma alteração de comportamento mental. Tá? E o cérebro está se comportando mal. Ele está liberando neurotransmissores secundariamente à pressão externa daquele indivíduo. Então, hoje a gente tem inúmeras doenças, né, de origem mental que estão evoluindo para uma apresentação clínica de uma doença somática. Tá? Então, uma hipertensão, se você for ver, o paciente que está construindo uma hipertensão, ele tem alteração de comportamento mental, porque ele tem que ter alteração de comportamento alimentar, porque ele está lesionando a artéria e por isso a artéria está se defendendo, fazendo feridas, cascas de feridas, que é a aterosclerose. Então, olha onde está o começo do problema, nas alterações de comportamento. Então, a gente tem desordens de ansiedade múltiplas em inúmeros graus, transtornos de síndrome de pânico, depressão em inúmeros graus, né? Até uma depressão mais grave, com risco suicida, né? A gente tem TAG,
transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem autismo, a gente tem TEA, transtorno do espectro autista, né? Mas isso não tinha, né? Ou tinha e a gente não fazia diagnóstico. Na verdade, a gente está se comportando diferentemente às alterações ambientais que estão acontecendo muito rápido. Então, a gente disparava uma reação de apreensão, né, de uma vigilância maior, porque a gente vivia no tempo das cavernas e a gente tinha que se defender de uma ameaça, né, de um bicho que ia nos tirar a vida em potencial, de um dinossauro no âmbito das cavernas. Então, a gente tem essa resposta ao estresse em situações de alta ameaça. Mas hoje a gente não abre a porta e se depara com um leão, né? A gente não abre a porta e se depara com um dinossauro. Então, essa evolução do eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ou HPA, né, mais comumente chamado, ele tem que ser modulado. E o cérebro tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de modular as respostas ao estresse. O problema é que o estresse está sendo... a gente está tendo tipos diferentes de estresse aos quais a gente não estava sendo submetido antes, e a gente não percebe como estresse. E está danificando e ativando esse eixo que era só para ser ativado em situações extremas. Mas o cérebro está ligado, né? Então esse estado de hipervigilância, né, de excesso de ativação, não era necessário. Mas a gente não está percebendo que isso está acontecendo. Tá? Então a gente tem um cérebro que a gente tem competição profissional, a gente tem as jornadas de trabalho ficaram mais longas, né? A gente tem um certo compromisso da socialização, que a gente já viu que é importante, que quem não tem amigo está mais adoecido. Então, assim, são distúrbios de comportamento e são distúrbios na liberação dos neurotransmissores. A gente tem hormônios cerebrais que são liberados frente a determinados comandos mentais. Então, se tem uma superativação de um eixo que comanda estresse, que é o eixo HPA, a gente vai ter uma resposta clínica à altura, até que esse eixo, que é formado de glândulas, ele se esgote. E quando ele se esgota, a gente pega um paciente cansado, né? Sem ânimo, com embotamento cerebral, deprimido, né? Então, essa apresentação clínica que vai evoluir com uma alteração de comportamento porque ele quer melhorar, ele quer um prazer, né? Então ele fuma, ele bebe, ele come demais, ele come doce, que dá uma sensação de prazer imediato e ativa os centros de recompensa cerebrais. Então, essas áreas, elas se comunicam, são botões. E que se você quiser saber mais, seria muito importante para você, porque a droga não faz isso, a droga simula um neurotransmissor, ela imita. Então, para que o neurônio responda a um comando, o neurônio tem um receptor. E o hormônio, o neurotransmissor, tem uma forma. Então, se essa forma geométrica gruda no receptor, o neurônio entende que é um neurotransmissor. Então, ele excita ou ele relaxa. Então, o que a grande maioria de nós está precisando hoje não é de uma superativação desse eixo de estresse. Hipotálamo, hipófise, adrenal. Adrenal vem de adrenalina, ela libera adrenalina para o sistema. Cortisol, é a glândula suprarrenal que libera, mas vem lá de cima o estímulo. Hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, a gente não precisava de uma superativação, a gente precisava do contrário, porque a gente não está conseguindo se desligar. E aí, esse tanto de alterações mentais, que toda hora surge um diagnóstico diferente, a gente querendo enquadrar uma apresentação clínica, mas a gente só tem esses 7 neurotransmissores para poder mandar mensagem. Então, o que está acontecendo é dificuldade de contrabalanço, ou seja, excesso de liberação de um hormônio excitatório, neurotransmissor, né, um hormônio, e contrarregulagem, uma baixa de um neurotransmissor de calma, né, de slow down, de down regulation, que a gente chama, de regulação para baixo. Então, se você só está up-regulated, né, você só regulou para cima, você está super vigilante. E cadê os neurotransmissores de contrabalanço para você ficar equilibrado? Você tem que fazer a produção dele, ou você tem que fazer alguma coisa, ou dar um comando para que ele seja produzido, porque você só deu comando de estresse até agora.
entendeu? É supervigilância, olha isso aqui, olha que aquilo ali, é tecnologia, é pressão de tudo quanto é lado. Então você está super ativando essas tecnologias, a situação em que a gente vive, está se colocando no lugar do dinossauro, está se colocando no lugar do leão, que a gente tem que lidar com eles todos os dias. Então a resposta é no balanço, tá? É aquilo que está escrito na Bíblia, é o equilíbrio, né? Então se a gente equilibra, a gente não vai ter uma predominância desse eixo de estresse, porque eles estão contrarregulados. E quem equilibra? O maior depressor do sistema nervoso central chama-se GABA, em letras garrafais. Então, o GABA, quando a gente vai estudar na neuropsicofarmacologia na escola, o GABA é igual uma garrafa de vinho. Ele faz essa sedação. E os benzodiazepínicos são aquelas drogas que a gente tem que usar para poder sedar o paciente, ou seja, o paciente está estressado, ele não desliga, ele dorme por exaustão, mas ele não dorme por relaxamento. E aí, se ele dorme por exaustão, ele tem superficialização do sono, porque na verdade ele não está dormindo, ele não está relaxado, ele só está exausto. E no meio da noite ele tem superficialização do sono, pronto, não reparou nada do sistema e o cérebro está ligado. Então a gente precisa usar essas drogas que simulam geometricamente um GABA. Então alprazolam, lorazepam, bromazepam, lexotan, são os benzodiazepínicos. E eles têm a forma química que simula o GABA. Então eles grudam no receptor do neurônio e o neurônio entende, é o GABA, então é para eu relaxar. O álcool é a mesma coisa. É o GABA, então eu vou relaxar. Então é simples o manejo. Para o cérebro fazer, o difícil é a gente mandar os comandos corretos. Isso depende de orientação, depende de atividade física, depende de sono para você regular as suas emoções, depende de você reconhecer o que é que está motivando uma resposta exagerada de estresse, ou seja, um amadurecimento emocional. Para isso a gente tem inúmeras técnicas de análise, né? Inúmeras técnicas de reconhecimento, de mindfulness, que são super importantes para justamente você poder controlar melhor o seu comportamento. Existe um triângulo que eu gostaria de chamar a sua atenção justamente para a existência dele. A existência dele significa o seguinte: hipocampo, tá? Núcleo accumbens e amígdala. Então, assim, córtex pré-frontal, vamos botar o córtex pré-frontal no lugar da amígdala. Então, hipocampo, núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Você chega e está sob pressão, né? Ameaça externa ao sistema. E aí, você lembra, gente, quando eu era pequena, uma lembrança terna que a minha mãe me dava docinho para eu comer, olha que memória gostosa e tal. Então, eu comia e ficava feliz. Olha, eu estou precisando disso. Você lembrou porque estava gravado no seu hipocampo. Aí o hipocampo comunicou com uma outra área, que é o núcleo accumbens, que é a área produtora de dopamina, que é o hormônio da recompensa. São os neurônios dopaminérgicos que vão liberar a dopamina. Então o hipocampo comunicou com ela e ela falou assim, é verdade, isso me dá muito prazer. Se você me der isso, eu vou liberar a dopamina, porque isso vai me dar prazer. E aí, essa área do núcleo accumbens comunica com o córtex pré-frontal, que é o córtex de execução. Então vai lá e faz. Então pronto. Então você teve a lembrança que não foi bem trabalhada porque você desconhece esse mecanismo, tá? Você vai na impulsividade, que aciona o núcleo accumbens, que cobra o prazer, porque ele quer aquele neurotransmissor que você não está dando para ele, tá? E que manda executar, que é o córtex pré-frontal. Então você vai viver nessa triangulação o resto da vida sem conseguir sair fora disso. Isso leva ao uso de uma substância, tá? Ao abuso e do abuso à dependência. Então o doce é uma droga de dependência química, como o álcool também é, como o cigarro também é, como a cocaína também é, porque elas dão prazer. Então, acionou o sistema de recompensa, ele vai querer executar, porque eu quero aquilo. Mas você pode dar essa recompensa, fazer a elaboração do mesmo neurotransmissor a partir da comida, a partir de hábitos de vida, a partir de um sono de alta performance, de um sono regulador, reparador. Você pode fazer isso. As nossas intervenções médicas, ou seja, drogas que são inibitórias da recaptação
desses neurotransmissores para dentro do núcleo do neurônio, ela nunca vai conseguir fazer isso, gente. A gente consegue, com a associação de drogas, uma melhora de 40% a 45% da apresentação clínica em que você está. Para você chegar aos 100%, você vai ter que ofertar o combustível para o cérebro, você vai ter que fazer ele trabalhar direitinho e você vai ter que dar as condições de ele executar comandos adequados. Então, o foco é sobre os comandos das emoções que estão baseados nas memórias que a gente tem. Nem sempre a gente tem memórias boas, às vezes a gente tem memórias aversivas, né, que nos dão um certo medo, mas com o amadurecimento elas precisam ser trabalhadas para que o sistema não sofra com todo um funcionamento. E no caso a gente está diante de uma pandemia de obesidade com vários transtornos mentais crescentes, cada hora é uma etiqueta diferente, né? E nem sempre é uma doença estrutural, funcional, biológica do cérebro, não. A grande maioria das vezes é alteração das concentrações de neurotransmissores por comandos errados. E importante também é lembrar que perguntas técnicas, né, perguntas que você queira saber a respeito de temas, sugestão de outros temas, depoimentos se já foi atendido pela gente, ou seja, o maior grau de interação com o canal, isso é muito importante pra gente. Sempre um beijo e vamos lá!